que eu possa viver na casa do Glória Senhor a Deus. todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor Aleluia. e buscar sua orientação no seu tempo, pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Que lindo, né, irmãos? Louvado seja Deus. O pastor, ele começou, né, a abertura do culto dizendo que Davi, ele era um homem, louvado seja Deus, a qual ele pecava, mas ele era um pecador arrependido. Santo é o Senhor. Ele reconhecia os erros dele. Aleluia. E ele se prostrava diante do Senhor, louvado seja Deus, porque ele sabia que lâmpada para os pés dele, louvado seja Deus, era o caminho do Senhor. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que ele buscava uma coisa, ele buscava estar na casa do Senhor todos os dias. Santo é o Senhor. Ele buscava orientação, louvado seja Deus, dentro da palavra do Senhor, porque ele sabia que se ele não buscasse força, ele não iria aguentar. Amém. Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele não temia o homem. Davi temia a mão do Senhor. Glória. O temor de Davi estava, louvado seja Deus, naquele que ele sabia que não podia somente matar o corpo, como pegar a alma e lançar também no inferno. Porque a palavra do Senhor fala que nós não devemos temer ao homem, que ele só pode matar o corpo, mas não tem poder, né, pastor, para poder fazer aquilo se quer que seja com a nossa alma. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele tem todo o poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então o temor dele, louvado seja Deus, estava em Deus. Quando Davi errava, quando ele errava e pecava, ele ia até o Senhor e ele pedia perdão, porque ele reconhecia que a mão do Senhor, sim, poderia pegar ele e lançar no inferno. Ele buscava, louvado seja Deus, a luz e a salvação. Aqui a palavra do Senhor vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Louvado seja Deus. Os inimigos se levantam na igreja. Glória a Deus, aleluia, mas ele levanta para cair. A gente não deve ter medo, né, das adversidades, a gente não deve ter medo da nossa vida carnal. A gente tem que temer ao Senhor, a gente tem que temer ao Senhor, louvado seja Deus. E os dias são maus, igreja. A gente não deve ter esperança de enriquecer, de ter carro bonito, casa bonita, não, igreja. Não, Jesus está voltando. A gente tem que ter temor a Deus, porque a palavra do Senhor fala que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Louvado seja Deus. Como foi dito aqui nesta noite, o Senhor, ele nos fez para adorar em espírito e verdade. Só que infelizmente nem todos querem. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Não porque o Senhor faz acepção de pessoas, não. Mas porque o Senhor chama, mas nem todos querem pagar preço, nem todos querem andar no estreito, nem todos querem sair no dia de chuva para estar na presença do Senhor. Nem todos querem, igreja. Louvado seja Deus. Mas aquele, louvado seja Deus, que confia no Senhor, entrega a Ele os seus caminhos. O Senhor, ele derruba o gigante. O Senhor, louvado seja Deus, ele dá o livramento. O Senhor dá o escape. O Senhor instrui, ensina dentro da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Davi, ele buscava a presença do Senhor. Davi, ele buscava estar em constante conhecimento, porque a palavra do Senhor fala: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Enquanto a gente viver aqui nessa terra, a gente tem que estar buscando conhecer o Senhor, porque a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. Ela é infinita, louvado seja Deus. Ela não tem fim. Todos os dias, se a gente quiser ouvir a voz do Senhor, abra essa palavra que o Senhor vai falar. Aleluia. Basta a gente se entregar ao Senhor de todo o coração. E era isso que Davi fazia. Ele sabia que ele errava, ele sabia que ele pecava, louvado seja
seja Deus, mas ele não dava desculpa para o pecado dele, pastor. Tanto que ele falava para o Senhor, Senhor, se tiver que punir, pune a mim. Fui eu que errei. Eu errei. E o salário do pecado é a morte, igreja. Mas nós temos um Deus que perdoa. A partir do momento que a gente não se faz de boa. A partir do momento, louvado seja Deus, que o nosso pecado não se torna uma iniquidade. A partir do momento que a gente não acha que o pecado é normal, louvado seja Deus, porque para Deus não existe nem pecadinho nem pecadão. Mas o Senhor gosta do coração que se arrepende. O Senhor gosta daquele ser humano que se humilha e fala, Senhor, está aqui a minha fraqueza, glória a Deus, consigo, Pai. Mas em Ti eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. O Senhor conhece o coração sincero. Não adianta a gente se chegar a Deus de mentira, não, porque a Deus ninguém engana. O Senhor sabe. Louvado seja Deus, quero testemunhar aqui rapidinho para ele estar entregando a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Eu comecei a fumar, igreja, com 12 anos de idade. E eu fumei 20 anos da minha vida. Louvado seja Deus, né? E quando o Senhor me chamou, glória a Deus, eu levei na presença dele, eu batizei fumando. E eu não tinha noção da guerra que eu iria travar, pastor. Porque, infelizmente, quem me batizou não me deu esse apoio espiritual. E eu entrei em guerra. Por que eu entrei em guerra, igreja? Porque quando você começa a conhecer essa verdade aqui, ó, ela te confronta. Não tem como você conhecer a palavra do Senhor Jesus e você continuar sendo a mesma pessoa. Se Jesus entrou e se você teve um encontro com Deus, haverá mudança. Verdadeiramente haverá mudança. E ali, igreja, eu comecei a entrar em guerra, espírito e carne. Porque a carne queria o mal e o espírito queria o bem. A carne queria terra, mas o espírito queria céu. Louvado seja Deus. E ali eu entrei em guerra, igreja. E o pastor não me deixa mentir. Quantas vezes ele não viu eu subir e descer no monte? Quantas vezes, igreja, eu entrei em guerra. Mas eu não desfaleci. Eu subia monte, eu descia monte, eu ungia minha boca. As irmãs da Deus sem amor, elas têm um trabalho lá no monte, né? Eu subia, eu quebrava a vara, eu buscava de Deus, eu busquei do Senhor a minha libertação. Eu pecava, eu sabia que eu estava pecando, mas eu era sincera com o Senhor. Eu falava com Deus, Senhor, minha carne quer, mas eu sei que o meu espírito tem que ser mais forte do que a minha carne. Eu sei que se eu quiser ver a sua salvação, se eu quiser ver a Deus, eu tenho que abandonar essa velha prática. E ali eu fui buscando, igreja. Eu fui buscando minha libertação. Eu era sincera com Deus, eu falava com Deus. Eu não falava assim, Senhor, eu não quero, não. Eu falava com Deus, Senhor, eu quero. Eu quero, assim, prazer, eu gosto. Mas eu sei que isso me afasta de ti, Deus. Eu sei que isso me deixa longe de você. E nada pode separar o homem do amor de Deus no seu pecado, igreja. Não porque o Senhor se afasta de nós, mas porque quando a gente peca, a gente mesmo não tem cara, às vezes, de chegar até a Deus. E ali, igreja, eu fui falando com Deus, eu entrei num propósito de jejum e oração, sem dia nem hora para terminar com aqui meu filho. Quantas vezes eu não dormia ajoelhada, eu me punha para poder orar e eu dormia ajoelhada. Mas eu não desisti, igreja. Eu busquei, eu perseverei. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou liberta. Eu estou liberta. Então, igreja, a gente não pode deixar de pedir perdão a Deus. A gente não pode deixar de buscar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, igreja, porque o Senhor Ele conhece. E Ele sonda os nossos corações. Eu gostaria de estar louvando, de estar entregando oportunidade, né? Porque todo ser que respira louvo, que o Senhor possa falar, né, em cada coração, através dessa palavra, que os irmãos possam meditar. Que a gente não venha temer o homem, que a gente não venha temer as adversidades, que a gente não venha temer o mar, que a gente não venha temer o gigante, a luta, não. Mas que o nosso temor possa estar em Deus. Saber que o nosso Jesus Cristo Ele está voltando e um dia a gente vai ter que prestar conta de tudo. Louvado seja Deus. Todos os dias quando a gente acorda, o Senhor está nos dando uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. E o Senhor não terá o homem por inocente. Né? O Senhor não terá. Ele não terá. Hoje está sendo pregada a palavra do Senhor. Não só aqui, mas em todos os cantos do mundo. Né?
Se a pessoa hoje falar que não conhece a Deus, não conhece quem não quer. Porque liga um rádio, está ali uma pregação, liga uma televisão, está ali uma pregação, em cada esquina tem uma igreja aberta. Então o Senhor não terá ninguém por inocente, né? Vamos ficar atentos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz da igreja. O Senhor está falando. Louvado seja Deus. Eu gostaria que os irmãos louvassem comigo nessa noite. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus, aleluia. E assim eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero deixar a oportunidade para a irmãzinha aqui de ver também, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graça e paz, igreja, amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. É motivo de muita alegria, igreja, estar aqui nesta noite, visitando a igreja, né, no nome de Jesus. Nós somos ali da igreja pentecostal, caminhando para a Nova Jerusalém de Cristo, né? Lá onde o presidente da igreja é o nosso pastor Ailton, o pastor Marcos Júnior conhece muito bem, né? Nós, o pastor Marcos Júnior já nos ajudou muito lá também, e nós estávamos devendo essa visita, né? Glória a Deus, eu e a irmã Gleice estava devendo essa visita para o pastor. Glória a Deus, né? Tudo com ordem e decência, né, igreja? Glória a Deus, a palavra de Deus fala, né? Que nós temos que estar em união, né? Os irmãos têm que estar em união, né? Nós servimos um só Cristo, em um só amor, nós vivemos em um só amor, em um só propósito, né? Que a igreja venha viver em união, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, não para a nossa honra, mas para a honra e glória de um Deus que nós servimos, né? De um Deus que tudo faz por nós, de um Deus que peleja por este povo, por esta igreja, porque nós não vivemos placas de igrejas, né? Glória a Deus, aleluia. Nós vivemos um amor de Cristo, um propósito, uma só união que Cristo quer de todos nós, amém? Glória a Deus, aleluia. As formas que louvamos o Senhor nesta noite, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu também vou deixar só uma palavra para a meditação da igreja nesta noite. Em 1 Josué, amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. 1 Josué, versículo 6, aleluia, glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, amém, igreja? Nós não podemos nada, nós não fazemos nada, nós não operamos nada, mas a mão do Senhor, ela opera maravilhas, ela opera milagres na nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia, 1 Josué, versículo 6, glória a Deus, fala-se nesta noite com o povo do Senhor, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzes por onde quer que andares. Glória a Deus. Não te apartes da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te
conduzirás. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa é a palavra que o Senhor manda, glória a Deus, para o povo de Deus nesta noite. Apenas esforça, viu, igreja? Tem bom ânimo, glória a Deus, aleluia. O Senhor manda falar nesta noite, não tu mandei eu, glória a Deus. Quando o Senhor manda, a igreja está mandando, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Por mais que nós achamos, glória a Deus, que nós não temos capacidade, mas quem nos capacita é o Senhor. Por mais que nós enfrentemos aí as nossas guerras, mas nessa guerra Deus está conosco. Glória a Deus, aleluia. Por mais que nós passamos por lugares difíceis, tenebrosos, difíceis de andar, mas o Senhor manda falar nesta noite, onde quer que nós andemos, o Senhor Ele é conosco. Glória a Deus, aleluia. Por mais que nós enfrentemos lá na nossa caminhada levantes, pedradas, viu, pastor Marco Júnior? Mas Deus é contigo, não temos em momento nenhum, porque este Deus, Ele é Deus, igreja, que nos fortalece. Por onde quer que nós andemos, o Senhor, Ele é contigo. Nós não devemos temer em momento nenhum. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que o nosso chamado não é fácil não, viu, pastor Marco Júnior? O nosso chamado não é fácil, glória a Deus, aleluia. Deus, quando Ele chamou Josué também, Josué não achou fácil aquele chamado de profeta, de líder, de conduzir aquele povo até a prometida, glória a Deus, aleluia. Ele achou que não seria fácil, né? Glória a Deus, aleluia. O chamado de Josué não foi fácil, porque ele ficou ali no lugar de Moisés, que era um homem capacitado por Deus. Josué, ele achou que ele não teria aquela capacidade, glória a Deus, aleluia, de conduzir aquele povo até a terra prometida. Mas Deus falou com Josué assim, dessa forma: esforça-te, tem bom ânimo, onde quer que você for, eu serei contigo, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. E o Senhor manda dizer para essa igreja nesta noite, o Senhor manda dizer com o pastor Marco Júnior nesta noite, com este povo aqui, ó, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Por onde quer que essa igreja pisar, Deus será contigo, aleluia. Santo é o Senhor. Não temas em momento nenhum, igreja, aleluia, porque o chamado não é fácil, aleluia. Santo é o Senhor. Servir a Deus não é fácil, glória a Deus, aleluia. Mas Deus sempre será conosco, aleluia, glória a Deus. E essa promessa o Senhor, Ele deixou conosco, que Ele nunca nos deixaria sozinhos. E a promessa do Senhor, ela é cumprida na nossa vida, porque nós servimos um Deus reto, nós servimos um Deus fiel, nós servimos um Deus que tudo pode, um Deus que nos fortalece, mesmo que seja difícil, por onde quer que nós andarmos, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Esse Deus, Ele será conosco, igreja, aleluia. Santo, santo é o Senhor. A palavra de Deus fala dessa forma que nós não devemos desviar a nossa atenção, nós não devemos sair do nosso foco, glória a Deus, aleluia. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas somente ser retos nos caminhos do Senhor, ser pessoas retas nos caminhos do Senhor, porque o mais Deus, Ele fará conosco, aleluia, glória a Deus. Quando Josué esteve ali conduzindo aquele povo também, Josué sofreu levantes, sofreu afrontas, glória a Deus. Muitas daquelas pessoas que ele conduzia ali não acreditavam que ele seria capaz, glória a Deus, aleluia. Mas quando ele queria fortalecimento, ele ia para o pó, glória a Deus. Ele subia no monte, ele ouvia a voz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então eu falo para esta igreja nesta noite: ouve somente a voz do Senhor, ouve o que o teu Deus tem para te dizer, glória a Deus, aleluia. Não ouve a voz do adversário, porque o adversário não quer que nós continuemos de pé. Ouve a voz do Senhor, porque esse Deus tem muito para falar conosco, glória a Deus, aleluia. Fique, igreja, com os ouvidos atentos à voz do Senhor, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para nos abençoar, glória a Deus, aleluia. Porque quando o Senhor nos manda, igreja, Ele se responsabiliza pela nossa vida, o Senhor se responsabiliza pela nossa situação, o Senhor se responsabiliza pela nossa causa, o Senhor se responsabiliza pela nossa casa, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor.
chamou, coloque-se de pé. Louve ao Senhor a todo tempo, como foi falado aqui no Salmo, que o pastor Marcos Júnior deixou para a meditação da igreja. Louve ao Senhor a todo tempo, glória a Deus, porque nós vamos enfrentar guerras, vamos enfrentar batalhas, né? Glória a Deus, aleluia. Mas em tudo, Senhor, Ele será conosco. Amém? Esforça-te e tenha ânimo, porque Deus, Ele sempre será fiel. Amém, igreja? Coloque-se de pé. Vamos fazer uma oração no nome de Jesus. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Deus de poder, Deus de glória. Espírito Santo de poder e glória. Meu Deus, mais uma vez, meu Pai, nós levamos a nossa voz a Ti nesta noite, Pai. É pela permissão do Senhor, meu Deus, que aqui o Senhor nos trouxe. O Senhor é Deus que nos conduz. O Senhor é Deus que nos esforça. O Senhor é Deus que nos toma nesta noite, Pai, pela Sua mão direita, meu Pai querido, meu Pai Santo. Nós sabemos, meu Deus, que quando o Senhor nos escolhe, Pai querido, nós estamos conduzidos pelo Senhor. O Senhor é Deus que direciona, meu Pai, aí a nossa causa, meu Pai. Toma, Senhor, esta igreja nas Tuas mãos. Meu Deus querido, joga por terra, meu Deus, toda a fruta do inimigo, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que tem impedido este povo, meu Deus, de te adorar, de louvar a nação do Senhor. Mas a todo tempo, meu Pai, o Senhor seja Deus fiel. Pega aí, Senhor, esta igreja, pela destra direita do Senhor, meu Pai, e vai conduzindo, Deus, por onde quer que esta igreja andar, que o Senhor seja Deus com eles. Meu Pai querido, meu Pai Santo, porque a Tua palavra, meu Pai, é bem clara, meu Deus, que o Senhor é um Deus fiel e que nós não devemos temer a mal nenhum, porque o Senhor é Deus conosco. Seja com este povo, meu Pai, vai revestindo agora, Pai, reveste a Tua igreja aí, Papai, da planta da cabeça às plantas dos pés, para que nós possamos, ó Deus, ver a glória do Senhor sobre a nossa vida. E nós já te agradecemos e nós já te louvamos por mais esta oportunidade, meu Deus, na Tua presença, ó Pai. Pai querido, Pai Santo, eu te agradeço, Pai, ricamente esta oportunidade. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor, e as palmas que louvam o Senhor nesta noite. Aleluia. Graças a Deus, Santo Santo é o Senhor. E eu agradeço a rica oportunidade. As palmas que louvam o Senhor, igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Que trouxe o seu dízimo, sua oferta nessa noite, né? Vamos ofertar a casa do Senhor, aqueles também que não tiveram. E também Deus abençoado mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nesta noite, Jesus. Jesus, eu te louvo, Senhor. Jesus, eu te coloco, Deus, no ofertante desta noite, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles, Jesus, que trouxeram, Senhor. Aqueles também que não tiveram, Senhor. Só possa abençoar também, Senhor. Abençoa, Deus, o seu salário, Senhor. Abençoa a casa, Senhor. Multiplica, Senhor, no salário, Senhor. Multiplica no teu emprego, Senhor. Multiplica, Jesus, no teu armário, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Repreende o devorador nesta noite, Pai. A vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Multiplica, Jesus, de uma maneira poderosa, Pai. Repreende o devorador, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nesta noite, Jesus. Aqueles que trouxe nessa noite, Pai, Senhor. Também aqueles que não trouxeram, também pela bênção, também. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Espírito Santo, aleluia. Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Te glorificamos nesta noite, Senhor. Te glorificamos, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Glória a vida nesta noite, Jesus. Multiplica na vida da filha nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a galera poderosamente nesta noite, Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Glória. Tenha misericórdia de nesta noite, Jesus. Graças a Jesus. Aleluia, Jesus. Nesta noite, né, vocês estendem suas mãos para frente, né? Para o pregador desta noite, o pastor, né?
Vamos abençoar a vida dele nesta noite, né? Nós já fomos abençoados nesta noite, né? Deus falou conosco nesta noite, poderosamente, através de cada palavra que eu li nesta noite, né? Através de cada um que veio nesse altar nesta noite, o Senhor falou, né? Mas aí o Senhor tem que falar mais ainda no nosso coração, né? Aleluia. Jesus, nesta noite, Jesus. Eu apresento, Jesus, a vida do pastor da tua mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Prepara a mensagem nesta noite, Pai querido, que vem diretamente do nosso coração, Pai. Prepara a vida dele nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Só vem dar mensagem para ele, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a vida dele nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Com tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te abençoamos a vida dele nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Que assim eu agradeço a oportunidade e passo a próxima nesta noite. Amém. Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, né, é o segundo elo dessa cruzada. Glória a Deus, que tem ao tema um tribunal de Deus, Deus me justificando diante de toda injustiça. Glória a Deus. Estarei aqui essa noite, né? O bispo Lucas pregando, mas Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Deus é conhecedor de tudo que acontece debaixo dessa terra. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui, glória a Deus, adorando ao Senhor, glorificando ao nome do Senhor Jesus. E creio, glória a Deus, que o Senhor vai falar comigo, Ele vai falar com você nesta noite de hoje. Glória a Deus. O Senhor tem uma palavra para o meu coração, o Senhor tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Deus falou conosco, né, amado? Glória a Deus, para nós, né, esforçar, né? Glória a Deus. E nós temos esforçado nessa obra, glória a Deus. Tem dias, né, que eu estou aqui orando, tem dias que eu estou aqui pregando, glória a Deus, mas eu estou alegre por estar a essa casa e estar, aleluia, fazendo a obra de Deus, porque é uma promessa de Deus para a minha vida, glória a Deus. Foi a melhor coisa que Deus, aleluia, fez na minha vida, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 22. Isaías, capítulo 33, versículo 22. Glória a Deus, diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz e o Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Amém? Irmãos, toma seu assento, glorificando a Deus com suas palmas. Amado, a Bíblia diz que os inimigos, né, de Deus, inimigos do povo de Deus, eles estavam ali para, né, saquear Jerusalém, para, né, ali saquear aquela cidade de Jerusalém, destruir a cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele restaura, né, aquele povo, Ele restaura o seu povo. A glória dele, né, é sobre aquele lugar. Porque a Bíblia diz, amado, que aqui, né, a Bíblia diz que ele mesmo derrubou o templo, né, em 3 dias, mas ele mesmo falou que ia restaurar esse templo. E esse templo que ele falou que ia restaurar não é esse templo feito pela mão do homem, é a casa feita pela mão do homem, construída pela mão humana,
mas esse templo que ele falou que ia restaurar lá em Glória a Jerusalém, Deus. em 3 dias, como ele falou, seria o nosso coração, o nosso templo. A Bíblia diz que o nosso corpo é morada do Espírito Santo, é a habitação de Deus, é o templo de Deus. Glória a Deus. Quando nós, amado, estiver aqui, a glória de Deus vai permanecer. Quando nós estiver aqui, a presença de Deus ela vai vir. Quando nós estiver aqui, a glória de Deus vai ser manifestada. Mas quando nós for embora, a glória vai comigo, a glória vai com você, a presença vai comigo, a presença vai com você, a graça de Deus vai comigo e vai com você, porque Deus, Ele não manifesta a sua glória, amado, em casa feita pela mão humana, casa feita, construída pela mão humana. A Bíblia diz que Salomão, amado, a Bíblia fala que Davi, ele queria construir um templo para Deus, mas Davi era homem de guerra, nas mãos de Davi tinha sangue, e a Bíblia diz que quem construiu um templo para Deus foi Salomão. A Bíblia diz que, amado, Salomão, ele pegou ali as pessoas que mexia com ouro, mexia com madeira, mexia com bronze, para construir um templo para Deus. E a Bíblia diz que, a glória a Deus, que, aleluia, glória a Jesus, que Deus mesmo falou: eu não habito em casa feitas pela mão humana. Se pode ver que a Bíblia diz que, livro de Joel, ele lá em Joel vem profetizando, dizendo, né, lá no livro dele, que o Senhor derramaria sobre todo servo, sobre toda serva, o Espírito de poder. Você pode ver que cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos, todos estavam ali presentes na casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz aqui, amado, glória a Deus, aqui em Isaías, capítulo 33, versículo 22, a Bíblia vem dizendo que o Senhor é o nosso juiz. Glória a Deus. O Senhor é o nosso juiz. Então, o que eu entendo? Que Ele me justifica de toda injustiça. Toda injustiça que fizeram com você tem um juiz. Aleluia, que é Jesus. A Bíblia diz aqui que o Senhor é o nosso legislador. Eu não sei o significado dessa palavra legislador, mas eu posso entender, né, que também pode ser, né, juiz ou uma coisa assim, porque ele está falando aqui que Ele é o nosso legislador e Ele é o nosso juiz, e o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Glória a Deus. A Bíblia diz, amado, que o Senhor, Ele contava, né, a parábola, glória a Deus, do dever de orar e não desfalecer. O dever de orar, não parar de orar. A Bíblia diz que ali, amado, havia, né, 2 personagens. Havia uma viúva e havia um certo juiz iníquo. Esse certo juiz iníquo, ele não temia a Deus, ele não respeitava a Deus, ele não tinha respeito nenhum, nem por Deus e nem, aleluia, para Deus, com os homens da terra. A Bíblia diz que aquela viúva, ela chegou até esse juiz, pedindo a esse juiz para julgar a sua causa, ou para criar a sua causa, ou ganhar a sua causa. Pode ver quanto, né, uma pessoa ela vai presa, fica ali, né, muito tempo ali naquela carcere. Aí a pessoa fala para a pessoa: você vai ter que arrumar um advogado, tem que arrumar um juiz, né, para tomar conta dessa causa. Então, amado, a mesma coisa que a Bíblia diz, que essa viúva, ela molestava esse juiz. Você pode ver que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça.
contra meu adversário. Está lá, livro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 18, versículo 3. Você vai ver essa viúva, né, que estava naquela cidade, ela dizendo, né, para o juiz: julga minha causa diante dos meus adversários, diante dos meus inimigos. Glória a Deus. A Bíblia diz, amado, que ela, todos os dias, ela ia ali à porta daquele juiz iníquo e pedia a ele para ele julgar a sua causa. E por tanta insistência dela, né, por tanto ela ia ali bater na porta do juiz, esse juiz iníquo, ele julgou a causa dela, vamos dizer, pelo quadro. Porque algum tempo não quis mais, depois disso, mocinho, ainda que não tenham a Deus, nem respeito a homem, sabe? Esse juiz iníquo, ele não respeitava homem algum e nem respeitava a Deus. Ele não tinha respeito algum com Deus e nem com os homens. E a Bíblia diz que essa viúva, ela temia a Deus, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, que desviava o caminho do mal e temia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. A Bíblia diz aqui, amado, que ela insistiu, e nós também temos que ser perseverantes, temos que persistir naquilo que nós queremos, temos que perseverar naquilo, a luz, glória a Deus, que nós queremos, glória a Deus. Tem pessoas que, né, não perseveram, tem pessoas que não persistem, glória a Deus. O tempo é de Deus? É, mas Deus, amado, Ele quer ver de mim você perseverança, persistir, glória a Deus, você buscar ali, não deixar de buscar, você pedir ali, não deixar de pedir, glória a Deus, porque você buscando, você vai encontrar, você batendo, a porta vai abrir. Glória a Deus, aleluia. Então essa mulher, essa viúva aqui, glória a Deus, ela batia todos os dias a porta desse homem. Todos os dias ela ali batia a porta desse homem e não tinha resposta. Não tinha resposta alguma. Porque a Bíblia diz que ele não respeitava homem algum e nem respeitava a Deus. Então essa mulher, ela voltava para trás sem esperança. Porque a Bíblia diz que ela era viúva. Então, se ela era viúva, o que ela era só, ela era sozinha. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele cuida das órfãs e da viúva. Glória a Deus. A Bíblia diz que a Maria, essa mulher era viúva. Então, o quê? Então, os seus filhos, então, já tinham morrido, ou o seu esposo, então, tinha morrido, e ela estava só. E a Bíblia diz que ela foi até esse juiz para pedir a ele, para ele julgar a causa dela diante dos inimigos dela, diante dos adversários dela. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principado e potestade. O nosso inimigo, ele é espiritual. O meu inimigo é espiritual, o teu inimigo é espiritual. O meu adversário é espiritual, o teu adversário é espiritual. Mas tem pessoas, aleluia, que lutam, amado, contra, aleluia, aquele luta contra aquela, pensando que aquele é o inimigo dele, pensando que aquele é o inimigo dela. Não, o meu inimigo, aleluia, é Satanás, o teu inimigo é Satanás. O próprio Senhor Jesus falou para Pedro, falou para Satanás, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro falou para Jesus, não pode proteger o Senhor, ele não mandar anjo e pode te guardar. Ele mesmo falou. Ele chamou Pedro para trás de mim, Satanás. Ele pensando que Jesus não podia, né? Falar, desce uma comitiva, a comitiva descia. Ou ele falava, desce Miguel. E Miguel descia, ou ele mesmo podia destruir com tudo. Podia destruir com seus inimigos, seus adversários. Porque ele tem poder e autoridade.
sobre principado e potestade. Ele tem poder, aleluia, glória a Deus, tanto em cima, tanto embaixo. Ele tem poder tanto no céu como na terra e no inferno. A Bíblia diz, glória a Jesus, aleluia, que naquele grande dia Ele vai nos julgar. Naquele grande dia, a palavra de Deus, aleluia, ela vai ser como julgamento para a minha vida e para a tua vida. Naquele dia, glória a Deus, como foi falado aqui, nós não vamos ocultar nosso pecado, nós não vamos colocar os pecados lá nos panos, porque naquele dia vai ser aberto, aleluia, oh, glória a Deus, o livro das obras, as obras más, as obras boas, tudo lá vai estar registrado naquele livro. As boas ações e não as boas ações. E a Bíblia diz aqui, amado, que o próprio Senhor diz que disse o Senhor, ouve o que diz o justo juiz. O próprio Senhor falando para ela, mulher, ouve o que esse homem vai falar. Ouve o que esse juiz iníquo vai falar. Em que eu disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. A resposta aqui, olha, versículo 7. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles. Está vendo uma pergunta? Deus não fará justiça? Mas se nós for olhar quantas vezes nós somos injustiçados, é injustiçado no trabalho, é injustiçado na igreja, é injustiçado lá no mundo, é injustiçado na mão do patrão, da patroa, é injustiçado na mão do irmão, na mão da irmã, é injustiçado na mão do pastor, da pastora, é injustiçado dentro de casa, é injustiçado com o vizinho, com a vizinha, é injustiçado com o irmão, com a irmã, é injustiçado com a mãe, com o pai, é injustiçado com o amigo, Todos os dias nós, amados, somos injustiçados. Mas a Bíblia diz que se levantou Jesus para nos justificar de toda a injustiça. Tem um Deus, aleluia, que faz justiça ainda. Tem um Deus, aleluia, que olha para esta terra, mas não com olhos, aleluia, de injustiça, mas com olhos de misericórdia, com olhos de compaixão, com olhos de piedade. Aonde eu fui injustiçado, Ele olha com olhos, aleluia, de misericórdia. Aleluia, glória a Deus. A justiça do homem é como a justiça de Deus. A justiça do homem, ela é má. A justiça de Deus é bondade. A justiça do homem é matar. A justiça de Deus é dar vida. A justiça do homem é piedosa. A justiça de Deus é com piedade. A justiça do homem é sem misericórdia. A justiça de Deus é com misericórdia. A justiça do homem é sem compaixão, mas a justiça de Deus é com compaixão. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus, aleluia, Ele não age, aleluia, amado, como o homem age. Deus age como Ele age. Deus faz como Ele quer fazer. Deus realiza como Ele quer realizar. Deus opera como Ele quer operar. Deus, aleluia, Ele trabalha como Ele quer trabalhar. Se você está sendo injustiçado, coloca na mão de Deus, porque Deus vai te justificar de toda a injustiça que o homem na terra está fazendo, que o homem na terra está praticando, que o homem na terra está exercendo. Amém, Jesus. Glória. Tem pessoas que parecem que pensam que a gente é bobo, né? Pensa que Deus é bobo, né? A pessoa age com você de justiça, mas ela não sabendo que tem um Deus que está com olhos sobre esta terra contemplando tanto o injusto como um injusto.
A Bíblia diz, amado, glória a Deus, que o próprio, aleluia, o próprio juiz falou aqui, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Deus está dizendo aqui, aquele que é escolhido, aquele que é separado, aquele que Deus levantou, aquele que Deus escolheu desde o ventre, aquele que Deus escolheu desde a madre. A Bíblia diz que Jeremias, amado, ele foi escolha de Deus desde o ventre da mãe dele. Jeremias foi escolha de Deus desde a madre e da mãe dele. O próprio Senhor falou: Jeremias, não diga que tu é uma criança, não diga, Jeremias, que tu passa de uma criança, porque eu, o Senhor, Jeremias, te escolhi. Eu, Senhor, Jeremias, te escolhi desde o ventre da madre e da tua mãe, te separei para profeta às nações. A escolha não é do homem, a escolha é de Deus. De Deus me escolheu, está escolhido. De Deus te escolheu, está escolhido. De Deus me separou, está separado. De Deus te separou, está separada. De Deus me levantou, está levantado. De Deus te levantou, está levantada. De Deus te usa, vai te usar. Oh, glória, porque a escolha não é do homem, não é o homem que te escolheu, não é a fé que te escolheu, não é a fé que te escolheu, não é teu amigo que te escolheu, não é, aleluia, teu pai que a tua mãe que te escolheu, é o próprio Senhor Jesus que te escolheu para você estar aqui nessa noite adorando a Ele. E a escolha de Deus é diferente, pastor Elza. Deus não escolhe, aleluia, glória a Deus, por causa de faculdade. Deus não escolhe se fala bonito ou se fala bonito. Deus não escolhe, aleluia, se os olhos é azul ou se os olhos é verde. Deus não escolhe se o cabelo, glória a Deus, é gastado ou se o cabelo é liso. Deus escolhe se é bonito ou se é branco. Deus escolhe se é ruivo ou se é tato. A escolha de Deus é diferente. Deus escolhe quem Ele quer. Ele escolhe rico, Ele escolhe pobre, Ele escolhe moreno, Ele escolhe padre, Ele escolhe, aleluia, quem tem olho azul, mas também escolhe quem tem olho verde. Ele escolhe, aleluia, aleluia, um linguajar bonito, quem também não tem um linguajar bonito. Ele escolhe quem tem faculdade e quem não tem faculdade. Ele escolhe quem sabe, aleluia, sabe você abrir as palavras, mas também escolhe quem sabe você abrir as palavras. A escolha é de Deus. Então, se Deus escolheu, Ele vai fazer justiça. A própria Bíblia está dizendo: Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Aleluia. Oh, Maria, aleluia. Eu nasceu e você nasceu. Alguém que escolheu desde o ventre. Oh, glória. Alguém que já deu tempo. Oh, glória. Alguém pôs a mão lá e falou para ombro. Ah, pastora Elza, eu escolhi. Não. Oh, glória. A diaconisa Ivane, não. Eu escolhi. O pastor Júnior, não. Eu escolhi. Oh, glória. Aleluia. A irmã Lúcia, eu escolhi. Oh, glória, irmã Lia. Oh, glória. Eu escolhi. Então, quem fez a escolha é Deus. Então, descansa teu coração. Aquieta a tua alma. Porque tem alguém no céu que está presente aqui nessa noite, Espírito, que te escolheu. Aleluia. Deus de glória. Aleluia. Aleluia. Uma Glória. Glória a Deus. Uma mulher, serva de Deus, dona de casa, patriarca, ela vai na feira, ela vai no supermercado,
ela vai ali para comprar, né, seus mantimentos, até mesmo ali na feira para comprar as verduras, para fazer aquela salada abençoada. Oh, Deus, maravilha, Jesus. Aleluia. Ela vai lá e começa a separar. Glória a Deus. Obrigado. Ela começa ali a separar os pepinos do ruim, começa a separar as abóboras das ruins, começa a separar ali os melões, ali a melancia para a sobremesa, começa ali a separar tudo ali bonitinho, as maçãs podres, ela separa as boas, e começa a separar tudo ali. Porque é a escolha dela, ela sabe escolher. Ela não vai pôr uma maçã podre junto com a outra, ela não vai pôr uma melancia junto podre com a outra, ela não vai pôr uma laranja, ela murcha junto com a outra, ela vai pôr o que é bom. Então assim também é Deus. Deus sabe como escolher. Deus sabe como escolher. Oh glória, se eu não querer fazer, Deus escolhe quem está lá fora para fazer aqui em cima. Se eu não querer louvar, Deus pega quem está lá fora, escolhe e coloca aqui em cima para louvar. Se eu não quiser adorar, Deus pega, aleluia, até as pedras que estão lá fora, aleluia, coloca aqui em cima e começa a adorar a Deus. Oh glória, se eu não quiser liderar, Deus pega quem não sabe liderar lá fora e coloca aqui em cima, lidera melhor que eu, porque a escolha é dele. Quem escolhe é ele, quem separa é ele, quem levanta é ele, quem unge é ele, quem capacita é ele, quem aperfeiçoa é ele. Glória, aleluia. Aleluia, Deus. Diga para o irmão, a escolha de Deus, irmão. Aleluia, Deus. Quem te escolheu foi Deus. Foi Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem escolheu foi Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para você mesmo e falando, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Olha para você ver, então todos aqueles que clamam a ele de dia e de noite, tem um Deus no céu que está falando, eu escolhi e eu sou juiz. Oh Deus de poder. Lá em Isaías nós vimos, ele é juiz e ele é rei e há de salvar. Porque a Bíblia diz que Deus não veio para os sons, Deus veio para os doentes. Deus não veio para condenar quem está no mundo, Deus veio para salvar quem está no mundo. Glória a Deus. É o homem que aponta, é o homem que acusa, é o homem que condena, mas Deus não. Deus é amor, mas também ele é pouco consumidor. Tem momento que Deus vai agir com amor, mas tem momento que Deus vai agir com rigidez, vai agir com, aleluia, com a vara e também, aleluia, glória a Deus, aleluia, com correção. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia diz aqui, para mim terminar, glória a Deus. Aleluia. Versículo 8. E digo vós que depressa, esse fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Você vê. Quando vir Cristo para arrebatar a igreja, Glória a Deus. vai haver fé na terra? Não vai, porque a igreja não vai estar mais aqui. Mas a Bíblia está dizendo que quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura será fé na terra. Digo, vós depressa separar a justiça, né? Será depressa a justiça de Deus. Hoje ele está como advogado. Hoje está como advogado, lá ele vai estar como juiz. Hoje ele está agindo como advogado, mas naquele dia, naquele grande dia, ele é juiz, glória. Ele vai, aleluia, julgar, aleluia,
com justiça, não com injustiça. Ele vai julgar com rigidez, aleluia. Oh glória, lá não vai, aleluia. Oh glória, lá não vai estar o pastor para passar a mão na tua cabeça. Oh glória, lá não vai estar a pastora para passar a mão na tua cabeça. Lá não vai estar o teu irmão da fé para passar a mão na tua cabeça. Lá não vai estar o teu amigo para passar a mão na tua cabeça. Lá não vai estar o teu vizinho para passar a mão na tua cabeça. Lá não vai estar, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh glória, aleluia. Oh maravilha. Oh Deus Todo-Poderoso. Lá não vai ter ninguém para passar a mão na tua cabeça, porque lá ele vai agir com justiça. Lá vai ser juízo. E vai, aleluia, vai bater a sentença. E vai a sentença. Se vai entrar, aleluia, a porta por dentro, ou se vai ficar pro lado de fora. Um vai ser condenado, mas uns vai ser, aleluia, glória a Deus, salvo. Aleluia. Um vai ser julgado para condenação eterna ou salvação. Então nós temos que preparar, igreja, glória a Deus. Até que o Senhor colocou essa palavra no coração, nós temos que preparar. Glória a Deus. Eu quero estar fazendo uma oração dos irmãos. Você que trouxe sua chave, você que trouxe os seus altecidos, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amada, apresenta o seu ente querido, a sua ente querida. Eu falei com os irmãos terça-feira, trazer a roupa, né? Trazer a roupa do seu esposo, seu filho, sua filha. Glória a Deus, água, glória a Deus. Porque você vai apresentar ele. Ele não está aqui hoje, mas amanhã ele pode estar. Você traz a roupa, apresenta a Deus a roupa dele, a roupa dela, apresenta a mundo tudo a sua chave. Terça-feira passada, nós estávamos orando aqui, na preparação, o ar, na preparação, o primeiro ela, Deus, para dizer com a Deus, revelou para a pessoa da missionária Adriana. Deus deu ela um grande livramento de atropelamento, glória a Deus. Deus livrou ela, né? Ali, o carro bateu nela, mas graças a Deus não deu nada, não aconteceu nada grave. Glória a Deus. Então nós vamos estar orando, glória a Deus. Vem com fé, mano. Aleluia, Jesus. Não é o pastor junto que vai fazer. Glória a Deus, aleluia. A mão dele vai fazer. Senhor Deus, amado Pai, meu Deus, nesta noite, Pai amado, Senhor, ó Pai, concluímos, ó Pai, o segundo elo desta cruzada. Senhor, meu Deus, aleluia. Aí está, meu Deus, ó Pai, ó Deus amado, teus filhos, as tuas filhas, meu Pai, no joelho. Eu peço, Senhor, Pai, que o Senhor me cobre agora, Pai, com teu sangue. Ó Pai, me reverte, meu Deus. Ó Pai, cobre o meu lar com sangue, a minha família. Senhor, aí está, meu Deus e Pai. Ó Pai, esse documento, ó Pai, documento que está na mão do homem. Documento, ó Pai, que ele foi posto na mão do homem. Ó Pai, mas antes de pôr, Pai, de ser posto, ó Pai, na mão do homem. Ó Pai, pus, ó Pai, na mão do Senhor. Entreguei na mão do Senhor. Coloquei, ó Pai amado, ao cuidado das mãos do Senhor. Então o Senhor, meu Pai, vai destravando, meu Pai, os papéis, vai desamarrando, vai destrancando, vai desatando, vai tirando os nós, meu Deus, vai desembaraçando. Pai querido, aqui está a chave. Ó Deus amado, unge essa chave, meu Deus. Ó Pai querido amado, traz, meu Deus, ó Pai, vitória. Libera, meu Deus, a bênção. Libera, meu Deus, o milagre. Libera, meu Deus e Pai, porque
este irmão está buscando, o que essa irmã está buscando. Senhor, meu Deus, meu Pai, aí está, meu Deus e Pai, essa fotografia, alcança essa vida agora, faz a tua obra, Deus, nessa vida, faz a tua vontade, ó Pai, traz, meu Deus, a cura, libera o milagre, libera a cura, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo a cura na vida dele, a cura agora, em nome de Jesus, seja sarrado, seja curado, Deus, meu Pai, ó Pai, derramador do teu sangue, ó Pai, sobre esta água, vingador do teu sangue, ó Pai, sobre esta água, aquele que bebe esta água, o Espírito do Senhor, ele fazia a obra, ó Pai, de vir para fora, a obra de regeneração, de transformação, de mudança e cura, ó Pai, agora, ó Deus que derrama, ó Deus amado, ó Papai, põe em tuas mãos, estende tuas mãos sobre ele, ó Pai, libera o milagre, libera a cura ele, em nome de Jesus, Pai amado, aqueles que estão pela live, alcança aqueles agora, que estão pela live, aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai amado, meu Deus querido, Senhor, entra com justiça, entra, meu Deus e Pai, nessa causa. Ó Pai, está na mão do juiz, a mão do advogado. Ó Papai, eu profetizo ganha, eu profetizo a bará cantando, eu profetizo, ó Pai, a soltura, ó Pai, dele e dela. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus amado, que o Senhor, meu Pai, venha abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Não pode estar pegando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Toma posse. Glória a Deus. Domingo, né? Aleluia, Jesus. O culto de maravilha, domingo das maravilhas de Deus. Vai estar aqui pregando a pastora Graciele e dando seu testemunho para Deus. E terça-feira que vem terceiro Eva Cruzada, vai estar a pessoa do pastor Júnior, pregando também, glória a Deus. E sábado é a nossa vigília, vai começar às 7h30, glória a Deus, e vai estar terminando um pouco mais cedo, glória a Deus. Vem, passa em tuas mãos, receber. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha nos levar em paz, venha nos levar seguro. Meu Pai, seja conosco, meu Pai. Ó Deus, ó Pai querido, ó Pai amado, nesse caminho. Meu Deus, abre os caminhos, Senhor, para aquele que veio a pé, para quem pegou a moto. Em nome de Jesus, amado, abençoa, meu Deus, a entrada dele, a entrada dela, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Olha, Luiz, quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, e da pastora Elza, a Gleice, o Eric, Deus abençoe vocês, amém? Como é que a igreja salva os visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se gostar, fique com a gente, amém? Glória a Deus, a luz, em tuas mãos, Deus, com o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito de Deus, não possa estar conosco hoje, mas esteja conosco para sempre, amém. Dá um abraço no pastor Ailton para mim, pastor Ailton, amém? Glória a Deus, está abençoado, amém? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus apareça para nós, todo mundo junto. Nós vamos só para o lugar só, né? Hoje não deu para seguir. Hoje não deu para